Um dia, eu estava sentado no escritório na pequena capela. Um rapaz se aproximou para me ver. Ele era na verdade um ministro jovem em uma das igrejas em Santa Ana, e ele trouxe os jovens para Calvary Chapel para ver o que estava acontecendo. Ele meio que se meteu em encrenca com o pastor da igreja que ele frequentava por trazer seus filhos para esse lugar radical, e então eles estavam prestes a dar a ele seu aviso prévio. Deus vinha abençoando a igreja, ela estava crescendo e não sabíamos o que fazer com isso, então percebemos que íamos precisar de ajuda, e então, em um ato de fé, dissemos a ele: bem, você sabe, se eles te expulsarem de lá, te acolheremos aqui. Ele se tornou um associado conosco no ministério e ao longo dos anos trabalhamos juntos. Ainda não sei quantos anos ele tem e ninguém mais sabe, e não ouse chamá-lo pelo primeiro nome, mas dê as boas-vindas ao pastor Romani. Vocês são insinceros para responder a pergunta do Chuck sobre minha idade. Eu não tenho certeza. No capítulo 17 do livro de Atos, lá pelo versículo 6, Nosso Senhor registra: chegaram aqui aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo. Quando fui dispensado por uma igreja denominacional, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque descobri que era um fracasso. A segunda coisa que descobri é que tudo o que Deus queria é um fracasso. Então, se você é um sucesso hoje, arrependa-se. Me pediram para compartilhar algumas das coisas que observei sobre aqueles que vieram para virar um mundo inteiro de cabeça para baixo, porque o mundo que eu conhecia de repente estava cheio de mais cabelo do que você poderia imaginar. Alguns deles ainda tocam gaitas. Esses jovens costumavam chegar na Calvary Chapel na rua Greenville por volta das 5 horas, e o lugar estaria lotado por dentro e por fora. Eles começariam a cantar louvores a Deus 1h30 ou 2 horas antes do culto começar. Como você ouviu o Curson dizer, ele trouxe um cobertor e depois um saco de dormir, e isso não era incomum com todo o vento e a chuva. Esses jovens costumavam sentar-se no pátio, enrolados nesses sacos de dormir e cobertores, e quando o convite era dado para aceitar Jesus Cristo, eles jogavam fora os cobertores e os sacos de dormir e aceitavam o Senhor. Uma das coisas que achei estranho era que eles tinham Bíblias cobertas de pele de coelho. Eles também usavam sinos nos tornozelos, vestiam vestidos de vovó e óculos, e eles queriam fazer algo chamado sanduíche de amor, o que me fez pensar, porque eles se aproximavam furtivamente de você, 6 ou 8 deles, cercavam você, começavam a louvar a Deus e te abraçavam, e eu não estava tão certo se não estavam tentando me sufocar. Os primeiros batismos que Chuck fez em Pirates Cove, porque a baia de trás simplesmente não era suficiente, o lugar estava completamente lotado de pessoas. Era uma montagem de pessoas, você não conseguia nem ver os penhascos de Pirates Cove. Os residentes locais no topo da colina estavam com medo de que fosse outro Woodstock. E eu também estava. Eles chamaram a polícia e 4 ou 5 policiais de Corona del Mar vieram para a praia de Corona del Mar. Os jovens os abordaram, abraçaram, testemunharam para eles e os assustaram. Porque esses policiais estavam segurando suas armas, eles achavam que esses jovens poderiam roubá-las. Eles escalaram a colina e se espalharam pelas casas lá em cima, contando a todos sobre Jesus. Nesse momento, Chuck decidiu enviar 3 ou 4 ônibus para San Diego, para o zoológico, e eu pensei, vamos encher todos lá e tornar isso uma viagem só de ida. Eles chegaram ao zoológico de San Diego e não estavam mais interessados nas atrações turísticas do que em qualquer outra coisa. Tomaram conta do lugar. O homem que deveria vender ingressos tinha 2 ou 3 deles, falando sobre o Senhor. O homem que estava conferindo os ingressos não conseguia lidar com a entrada e saída, pois essas pessoas estavam preenchendo tudo, contando a todos sobre Jesus. Havia uma espécie de desfiladeiro com mesas de piquenique para quem quisesse trazer seu almoço. E lá estava um grupo inteiro deles subindo pelo desfiladeiro, escalando as mesas e abordando as pessoas, falando sobre Jesus Cristo. Porque eles superaram a pequena capela, o pastor Chuck Smith conseguiu uma tenda. Não me recordo do número exato, mas acho que ela tinha cerca de 1.800 assentos, e depois eles acrescentaram uma extensão para mais 400, mas ainda assim não era suficiente. Eles ainda estavam sentados do lado de fora. A tenda era aquecida por aquecedores a diesel que pareciam motores a jato pequenos, tinham 2 deles de cada lado do púlpito. Se você se sentasse na frente, você queimava ou derretia, e se você se sentasse atrás, você congelava, mas ninguém saía. O aspecto terrível dessa tenda era que vários jovens apareciam com caixas de papelão, tentando vender cobras,
coelhos e cachorros. 2 ou 3 deles até apareceram montados a cavalo uma noite, mas eu não permiti que isso continuasse. Para cuidar dessas pessoas, o pastor Chuck Smith e alguns outros conseguiram um lugar chamado Blue Top Motel. Fica bem em frente ao Hospital Gun. Se você conhece a área, fica no penhasco. Fui visitar essa casa porque estava curioso e me perguntava sobre as coisas suspeitas que poderiam estar acontecendo, pois a garota vivia em uma metade e os rapazes na outra, com quartos separados e tudo isso, um em frente ao outro. E pensei, bem, isso não parece certo. Então entrei em um dos quartos onde 3 ou 4 dos caras dormiam aí, apenas por curiosidade. Olhei na geladeira para descobrir como eles estavam se alimentando. Na geladeira, havia 2 itens, meia garrafa de óleo de amendoim e uma banana preta. E isso era tudo que tinha lá dentro, e eles não se importavam. Equipes de TV vieram de todos os lugares. Eles vieram da Inglaterra, Suécia, França, Itália, além de todas as emissoras de TV locais. Eles disseram que simplesmente não pareciam entender a ideia. Na verdade, eles vieram a um dos batismos em Pirate Cove, e a equipe de um dos outros países decidiu adotar roupas que os identificassem com o restante dos chamados hippies, mas não funcionou. Porque o que os identificava não eram suas roupas, era emanante, vazante, exportante do amor do Senhor Jesus Cristo, impulsionado pelo Espírito Santo. Na verdade, um cara continuava insistindo em abaixar esse microfone pendurado em um bom entre mim e aqueles para quem eu estava ministrando, tentando compartilhar o evangelho com eles enquanto eles estavam sendo batizados, para ter certeza de que conheciam a Cristo antes de serem batizados. Esse cara continuava deixando o microfone cair entre mim e quem estivesse ali. E finalmente, peguei a coisa e disse, tenho certeza de que isso vale muito e vou batizar este microfone se você não tirar da minha frente. Oh, em amor, em amor, em amor. Tenho 2 passagens das Escrituras que se aplicam a mim, pessoalmente, e uma delas é no Salmo 71, versículo 18. E ela diz, e se encaixa, como a palavra de Deus sempre faz. Diz assim, ó Senhor, quando eu for velho e grisalho, não me abandone, até que eu possa mostrar o teu poder a esta geração e a tua força aos que estão por vir. É por isso que ainda estou aqui. Eu não sei quando ele terminará comigo, isso é com ele, mas enquanto eu estiver aqui, vou te dizer quando se sentar, quando se levantar e sobre Jesus Cristo no meio. Paulo disse em sua 2ª epístola e Pedro disse em sua 2ª carta. Eu sei que vocês conhecem essas coisas e sei que estão firmes nelas, mas vou lembrá-los dessas coisas enquanto eu estiver neste tabernáculo, porque Deus me mostrou que em breve devo deixar este tabernáculo. Então entre aqui e lá, a única coisa que importa é o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não o tem, tem 2 escolhas, você pode ir para o céu ou para o inferno. Se isso se aplica a você, faça uma escolha. Não pode ficar no meio, porque não há meio termo. Se você quer passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, faça isso. Se você está aqui nominalmente e costumava fazer parte desses jovens, levante-se e entre nisso. Para aqueles de vocês que ainda estão fazendo isso, eu os encorajo. Deus abençoe vocês, até logo. Lembro-me muito claramente daquele dia em que estávamos no zoológico de San Diego com todas essas crianças. Eles não sabiam muito bem o que fazer conosco quando entramos no parque, centenas de hippies entrando no zoológico de San Diego. E lembro-me da apreensão que as pessoas tinham, mas também do amor e de tudo mais. Logo, a apreensão desapareceu, mas então, enquanto estávamos sentados comendo almoço, todos esses panfletos começaram a flutuar do céu. Olhamos para cima e no teleférico que passava acima de nós, os jovens estavam lá em cima jogando panfletos por todo o zoológico, você sabe. Mas foi um dia empolgante.